Olá pessoal, chegando para um bate-papo especial. Todos eles foram especiais e são, mas esse é com o meu amigo Jabá. Mais um episódio da Morada do Sol, 44 anos. Parabéns, Morada do Sol, 44 anos, hein? Morada do Sol, muitas histórias a se viver, construído por histórias que o tempo fez crescer. Vida, luta e sonhos, memórias a lembrar. É na força do povo dessa terra a brilhar. A cada esquina, uma nova emoção. A cada rosto, um pedaço do meu chão. Resgatando a história, venha se emocionar. Com nossos vizinhos vamos nos conectar. Morada do Sol, vem comigo, meu irmão. Vamos juntos celebrar o nosso chão. Vida, luta, história, venha se emocionar. Com nossos vizinhos vamos nos conectar. Morada do Sol, nosso orgulho, nosso amor. Vida, luta e sonho, nossa história é maior. Morada do Sol, nosso orgulho, nosso amor. Olá pessoal, chegou o dia, o grande dia de entrevistar meu amigo Jabá. E a entrevista vai ser regada a bolo de fubá e suco lá da Solari, viu? Suco de laranja é Solari, né Jabá? Com certeza. Vou começar a falar com o Jabá, fazendo um Jabá para Solari. Isso. Suco Solares, Morada do Sol, né? Pessoal, brincadeiras à parte, eu conheci o Jabá, se eu não me engano, no ano de 2000, eu trabalhava lá no Mini Hospital. E depois a gente foi se encontrar tempos depois, eu lembrava dele que ele andava com a mobiletinha vermelha, parecia um curiço com aquela mobilete. E a gente acabou se encontrando um tempo mais para frente, em decorrência da questão política, mas a gente vai entrar nessa parte depois. Porque agora a gente vai saber um pouquinho mais da história do Jabá. Acho que eu já sei quase tudo, né? O Jabá é lá de Sumé, Serra Branca, né Jabá? Eu nasci na cidade de Sumé, né? Lá no Cariri Paraibano, mas a minha adolescência, até eu vim para São Paulo, eu vivi em Serra Branca. Viveu em Serra Branca. E o Jabá, ou Zé Carlos, né? Qual é o nome dele, mas ele gosta de ser chamado, mais conhecido por Jabá, é um daqueles nordestinos que deixou a Paraíba para vir para São Paulo, para tentar a vida. E lá na Paraíba, lá em Sumé, em Serra Branca, ele já tem muita história para falar de lá. Como foi a sua infância lá em Sumé, Jabá? Conta para nós um pouquinho. Olha, eu primeiramente quero agradecer, né, por essa homenagem, né, que você faz a todos os moradores mais antigos da Morada do Sol, que faz parte da história da Morada do Sol. Uma história bacana, né, que o meu primeiro emprego, eu até não coloquei lá na súmula, né, na escrita, né, mas o meu primeiro emprego foi, o pessoal fala antigamente, né, guia de cego. Eu esqueci até de falar. Guia de cego, esse deficiente visual, com respeito a todos os cegos, todo deficiente visual, né, no nosso Brasil, eu fui guia de cego, né, vamos falar assim, que ele não tinha nem as duas bolas dos olhos, né, e nem existia uma perna. E eu vou para o meu primeiro emprego, eu com 11 anos de idade, sabia? Eu até esqueci de falar isso aí. É um trabalho muito bonito que eu fazia, que a gente ia para a cidade pedir esmola, sabia? Você era o guia, o condutor. Eu era o guia, o condutor dele, o guia dele que a gente pedia esmola, e ali ele mesmo dividia 50%, né?
os valores, o que a gente arrecadava. E como que ele contava esse dinheiro? Era um dom de Deus, ele tinha dom, sabe? Ele não tinha vista, mas ele tinha o dom de Deus. Você sabe que Deus dá dom para o ser humano. Sim, sim. Dá dom para o ser humano. Então, tipo assim, a gente ia para as feiras, a gente fazia o quê? 3, 4 feiras por semana. Então eu com 11 anos de idade, eu era pequenininho, né? E daí eu saía naquela, chamava de tarimba, né? Que é açougue, né? Que lá no Nordeste tem aqueles mercados livres, tem todas aquelas carnes penduradas, né? Eu saía com um saco de plástico, né? E saía com um saco de plástico e pedindo a esmola pro ceguinho, eu lembro, nunca esqueço disso aí. Então foi o meu primeiro emprego que eu tive aos 11 anos de idade. Então você já tinha, eu falo também, você falou em dom e vocação, porque eu também, igual você, com 9 eu entregava pão, com 10 anos eu vendia sorvete, então desde pequeno a gente já lidava com pessoas. Por isso que você está onde está hoje, eu estou onde eu estou, porque era uma predestinação sua ser o que você é hoje, porque o trabalho que você faz hoje é lidar com pessoas. Então você já começou lá atrás. E aí você trabalhava com esse ceguinho, porque até tá aqui a Renata, a Lorena, que é... Quantos anos você tem, Lorena? 9 anos, a Dona Maria, que é companheira sua há quanto tempo, Jabá? 39 anos, né? Já se tá faltando o Rodrigo, né? Falta o Rodrigo aqui, E a Gabi, que é a sua neta, e que eu acompanhei praticamente todo o crescimento da Gabi, eu sei o quanto de amor que você tinha por ela, que você tem pela sua família. Naquela época, a gente com 9 anos, com 10 anos, Dona Maria também creio que não tem esse dia, a gente podia trabalhar. Porque hoje se fala muito de trabalho escravo. Mas 14 anos, é isso. A gente tem que identificar o que é trabalho escravo e o que é trabalhar. Então eu trabalhava no sorveteiro, entregava pão, depois minha mãe abriu o bar, já trabalhava no bar com 12 anos, com 14 anos. Acho que isso acaba moldando o futuro da gente. Faz com que a gente não tenha medo de algumas coisas, algumas dificuldades que por hora a gente venha passar. Então acho que isso foi muito importante para você. Aí depois disso, Zé, o que você fez depois lá em Sumé? Quantos irmãos você tem? Vamos lá. Hoje eu tenho... São quantos irmãos? 10 irmãos. 10 irmãos. Hoje meu pai já é falecido, né, que Deus tem, minha mãe já é falecida também. E somos em total de 11 irmãos, 11 comigo, né, 10 irmãos. Alguns emigraram para São Paulo, construíram suas vidas, alguns voltaram para o Nordeste, estão morando lá, já estão aposentados e tal, e tem alguns aqui em São Paulo, e eu estou por aqui, por Indaiatuba, né? E aí você ficou em Sumé até com quantos anos lá em Sumé e Serra Branca? Eu fiquei até uns 17 anos mais ou menos, 17 anos para 18 anos. Naquela época tinha alistamento, Chegou a se alistar, também não serviu o quartel? Cheguei a me alistar, e o meu alistamento eu vim retirar em Diadema, porque a vontade era muito grande de vir embora para tentar a vida. Em Diadema você já tinha parente morando lá? Em Diadema eu tinha todos os meus irmãos, né, que moravam lá em Diadema, sempre morou na favela de Diadema, né? A gente moramos muito tempo numa favela chamada Jardim Marilene, foi onde eu fui acolhido pelos meus irmãos e comecei a construir a vida, né? Comecei a trabalhar muito cedo, sempre trabalhava muito e pensando sempre no dia da manhã de construir um futuro, construir uma família. E você conheceu a sua esposa em que ano? A minha esposa eu conheci na década de 82, mais ou menos, na mesma empresa que ela trabalhava. E a gente começou a se envolver, casamos em 84 e foi indo, e depois construímos família e ficamos em Diadema um certo tempo. E depois a gente migrou para Indaiatuba, conheci Indaiatuba. Essa época que você está falando lá de Diadema, era aquela época que era muito perigoso? Era muito perigoso. Tinha muita violência, muita violência. Roubo, muito assassinato? Muita violência. Tinha muita violência, assim, de roubos, né? Mas a questão de tráfico não existia muito, mas tinha muito roubo. E as pessoas viviam mais no trabalho. No ABC Paulista, a pessoa vai mais do seu trabalho para a sua casa. Não tem esse negócio de balada, sabe? Não tinha. Eu nunca participei nada de balada, festa, nada. O meu negócio era trabalhar e ir para casa, trabalhar a família. Era a vida que eu levava. Você não gostava de dançar? Eu gostava de dançar, mas tipo assim, eu tinha aquele receio daquela violência, né? De sempre estar tendo homicídio e tal. Eu falei, não, eu preciso viver a vida. Aí essa época você estava lá em Diadema, aí 88 foi quando você conheceu o Morado do Sol. Alguém falou para você de Indaiatuba?
88 tem um amigo meu que se chamava Juarez, né? Que ele trabalhou muito tempo na Fundituba e ele perguntou para mim, você tem tanta vontade de conhecer interior e tal. Aí ele falou para mim, vamos conhecer Indaiatuba. Mas Indaiatuba é praia, eu confundi Indaiatuba com Guaragatatuba, né? Aí Ubatuba e tal. Eu falei, não, Indaiatuba já é perto de Salto, perto de Itu. Falei, opa, então. Aí eu tirei um dia de domingo, naquele tempo lá, a Morada do Sol já tinha o quê? Foi fundada em 1980, 88, tinha 8 anos. E as pessoas vinham muito de São Paulo, vinha de Kombi, de carro. E daí eu fui conhecer Indaiatuba. Conhecendo Indaiatuba, eu não tinha dinheiro. Eu tinha do que fazer dinheiro. E daí ele me levou um rapaz chamado Oswaldinho, né? Que era corretor de imóveis. E o Oswaldinho me mostrou esse terreno aqui. Eu jogo de cara, eu falei, não, é esse mesmo. É esse mesmo. Nessa hora que eu entrei em Indaiatuba, essa cidade aqui que eu quero me instalar e construir minha família. E daí ele me mostrou, eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho de que fazer dinheiro. Aí chegou, me mostrou, vamos fechar o negócio. Lembro, hoje, naquele tempo lá, tinha o Banco Nacional. Eu dei um cheque pré-datado para ele para 15 dias. Ele falou, só espero 10 dias. E eu rezando, falei, não, tomara que ele espere 15 dias. Nos 14 dias eu cobri o cheque. Daí, como a Morada do Sol estava em desenvolvimento, muitas pessoas comprando terreno e vai. E a imobiliária Solotes, né? Naquele tempo lá, funcionava, acho que todo dia, domingo a domingo, a pessoal fazendo aquele movimento. E daí eu cheguei na Solotes, já paguei, com aquela desconfiança que as pessoas vendiam terreno, né? Falei, não, vamos fazer logo a escritura, eu quero a escritura, meu nome. Aí já passei a escritura, já paguei, tudo certinho. Falei, olha, aí cheguei aqui, aí teve um dia que eu fui embora e daí eu voltei para ver esse terreno. Falei, meu Deus, cadê esse terreno? O terreno sumiu. Foi aonde eu conheci o Cisino, né? Que é do bar do Cisino aqui, tem bastante tempo. Perguntei para ele, aí ele falou, não, ali eu passo aí aqui embaixo aqui tinha um corvozinho, passando um corvo. Eu cheguei assim, fiquei em pé no terreno, falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que isso aqui é meu? Aí eu só até o Jabá se recompor, que ele está falando que ele fez a coisa certa. Naquela época, não diferente de hoje, quando você compra um terreno é feita uma cessão de direito. E naquela época eles faziam um contrato para vender esse terreno. E muitas pessoas compravam terreno no contrato. Como muita gente era de fora, esse terreno às vezes passava por 2, 3, 4, 5 pessoas, elas iam fazendo contrato. Só que lá no último estágio, para você registrar o seu contrato, os outros 4 tinham que registrar atrás. E muitas pessoas tinham dificuldade com documentação e tem pessoas que têm dificuldade com documentação até hoje. Então Jabá fez a coisa certa, ele comprou o terreno e fez a escritura. E quando ele está nesse momento de emoção aqui, é imaginar que você saiu de um lugar longe, lá na Paraíba, foi para Diadema, que era uma cidade violenta, uma cidade perigosa. Aí ele, com sacrifício, comprou um terreno. E ele chegou aqui, gente, é emocionante mesmo. Porque a gente acha, principalmente os mais novos, que tudo nasceu pronto. Não nasceu pronto. E nunca foi fácil, né, Jabá? Nunca foi fácil. Verdade, nunca foi fácil. As dificuldades foi muito grande para mim estar onde eu estou hoje, sabe? Não foi fácil. Eu sei que e passei algumas dificuldades em Indaiatuba, viu? Hoje, quem chega em Indaiatuba, com a administração que tem hoje, que tem os CRAS, né? Até eu estava falando outro dia, falava assistência social, que hoje tem os CRAS, que dá muita assistência às famílias de Indaiatuba. Porque no tempo que eu cheguei aqui, eu não vou falar para você que eu passei fome, mas eu passei necessidade. Teve um dia que eu cheguei, minha esposa estava grávida aqui, eu cheguei e perguntei para ela, um dia de domingo de manhã, e aí, cadê o café? Ela falou para mim, o café acabou há 2 dias. Aí eu falei para ela, mas
Deus está no controle, a gente vamos vencer. Vamos vencer. Eu pensei, até desculpa aí pela a emoção que. Isso aqui é para uma ficar emoção no fundo gravada do coração. para a família. Porque eu sempre falo, sempre faço algumas matérias, alguns vídeos, sempre eu agradeço a Indaiatuba, não sei essa cidade que é, uma cidade acolhedora, sabe? Já de uma gestão passada muito boa, que quando você faz a coisa acontecer de bom lá atrás, lá na frente repercute as coisas boas, né? As coisas boas. Mas, e agradeço também, vamos chegar nessa parte aí, também a você que Deus colocou você na minha vida, né? Ô Zé, vamos voltar lá em 81. Aí você comprou o terreno aqui, você veio aqui, o que ele falou do terreno, que ele não sabia onde era o terreno, que não tinha demarcação. Muitas vezes você tinha que pegar o Bicudinho, que era vereador, o Bicudinho via, media lá de fora a fora, para identificar onde era o terreno. Muitas pessoas chegaram a construir em cima de terrenos que não eram delas. Verdade. E depois conversava com o dono, acabava negociando, pegava o terreno. E aí você começou a construir. Para construir, como foi? Você foi comprando material aos poucos, você morava lá e vinha construir? Como que foi, Zé? Eu morava lá e daí eu vinha construir um pouquinho, conforme dava, né? Eu encostava material, combinava com o predeiro, ele fazia tal coisa e daí eu ia pagando conforme eu ia ganhando, né? E daí foi construindo, daí construí 3 cômodos, consegui bater laje. Aquele tempo lá tinha um depósito do Jorge, do depósito, que foi vereador da cidade, né? Tinha um depósito do Valtão aqui na rua 80, né? Na rua 80. Sempre, aí eu peguei uma certa confiança com eles. Chegou a época que eles falavam para mim, olha, não precisa nem você dar cheque para mim não. Eu sei que você paga certinho a cada 15 dias, 26 paga, vai pegando material. E eu fui construindo. Eu tinha um barraco na favela, daí eu vendi o barraco, fui morar com meu cunhado me deu um certo prazo, e daí chegou uma época que eu falei para minha esposa, tá na hora da gente ir embora para casa. E daí eu vim para Indaiatuba naquele mediado mais ou menos de 90 para 91 mais ou menos. E foi a hora que eu cheguei, mudei para Indaiatuba, eu falei para minha esposa aqui, começa uma nova história. Daqui a gente tem que tentar trabalhar, unir as forças e construir. E aí você começou a trabalhar de servente de pedreiro aqui? Aí surgiu uma oportunidade, um amigo meu falou que estava... Eu tinha umas economiazinhas para mim, tipo assim, vou ficar com essa economia, porque se precisar eu vou tirando, né? Mas eu tenho que trabalhar. Aí um amigo meu me chamou, falou assim, você quer trabalhar de servente? Eu falei, quero sim. E naquele tempo lá, eu comecei a trabalhar nos condomínios Cafezais de Itupeva, né? Que tinha hoje deve ter até os condomínios, até o 10 hoje, mas antes tinha até os 6, né? Eu comecei a trabalhar, ganhando R$15 por dia. Então, quinzenal dava R$150. Era isso mesmo, era R$15 por dia. Naquela época eu trabalhava de servente também. Por dia. Esse ano, 89, 90, era esse valor que pagava mesmo, R$15. E naquele tempo, como eu era um cara muito esforçado, eu fazia ferragem, eu trabalhava, precisava trabalhar domingo, o empreiteiro falou, vou pagar para você R$20, mas você não comenta com ninguém, que você é esforçado, você merece. E daí eu cheguei a ganhar R$200, né, por quinzena. Naquele tempo lá tinha o mercado Adilson, né, na 80, mercado Boa Esperança, né, tinha o mercado Magalhães, e daí eu pegava o cheque, lembro até o cheque Bradesco, e pegava o cheque, levava lá, comprava metade, e a metade eu guardava, porque tinha água, tinha luz, e eu era sempre preocupado de pagar a água e a luz, sabe, para não cortar a água e a luz. E foi indo, passou um tempo, daí depois surgiu, trabalhei um tempo, trabalhei mais de, acho que um ano, sei lá, mais ou menos. Depois surgiu a construtora Cepal, e eu precisava trabalhar registrado, sabia? Por causa do meu INSS. Eu sempre pensava em pagar o INSS para
para hoje, né? Hoje eu faço 3 anos para aposentar. Eu preocupado com o INSS. E daí saí de lá de servente, entrei na Serpal. Da Serpal eu comecei a construir esse salãozinho aqui, o salãozinho estava meio cru, não tinha asfalto, não tinha guia de sarjeta, não tinha praticamente nada, né? Praticamente nada. E eu falei, vou ter que montar um bar. O meu sonho era montar um bar, por quê? Eu também já tenho trabalhado em comércio, em varejista e tal. E meu patrão lá atrás, uns anos atrás, falou para mim, ó, ali que você montar um comércio, você se dá bem, você tem o dono do comércio. E daí na Serpal, eu procurei me identificar com o pessoal do alto escalão, sempre envolvido ali e tal. E quando eu fiz mais ou menos por 9 meses, 1 ano, eu pedi uma oportunidade para o meu chefe. Falei, pô, precisava se mandar você embora. Eu falei, não tem motivo de mandar você embora. Você vai ficar até o final da hora. Eu falei, não, me manda embora. Aí eu contei meu sonho para ele. Eu falei, não, então vou te ajudar. Saí de lá, da Serpal. Lembro que hoje conheci um rapaz chamado Manezinho. Você deve conhecer o Manezinho. Daqui da 82, mais ou menos. E ele tinha uns litros, ele tinha fechado o bar dele, né? Eu falei, ó, tem 80 litros para vender, inclusive que tem um restante de bebida, tal. Eu falei, pô, legal, quanto você quer? Aí comprei os litros de bebida dele e comecei. E você já tinha construído o salão? Já tinha construído, mas estava inacabado, não está assim, igual de estar aqui hoje. E fiz um balcãozinho de madeira e tal. Falei, vou abrir com a cara e a coragem, não quero nem saber, abri. Quando foi o primeiro dia, o faturamento foi, me parece, 18 cruzeiros. E eu falei para minha esposa, falei, pô, o negócio vai virar, hein? A coisa vai virar. Hoje eu falei 18 cruzeiros hoje. 18 cruzeiros aqui, eu vou tirar 10, vou investir em bebida, 18 vai ficar pra gente, né? Tirar um pouco pra gente desfrutar dele e um pouco a gente guarda para pagar água e luz. E não tinha nada aqui, não tinha asfalto, não tinha nada. E a coisa foi, sabe, foi fluindo, e o progresso foi chegando. E daí já foi no tempo que acho que o Reinaldo, né? O Reinaldo já era 97. Já era prefeito, já, sabe? O Reinaldo foi prefeito em 96 ele foi eleito, em 97 ele tomou posse, e as coisas começaram a fluir, começou a mudar. Eu falei, nossa, a coisa vai ficar bom, começou a chegar o progresso, começou a chegar as sarjetas, começou a chegar o esgoto, daqui a pouco veio o asfalto. Eu lembro mesmo que hoje, quando eu abri aqui, eu precisei negociar meu asfalto 3 vezes. Eu fiz em 12, fiz em 24, fiz em 36, eu consegui negociar 48. Eu falei, não, 48 não dá, porque é uma gestão, né? Então não pode, só 36. Eu falei, então tá bom. E daí foi fluindo a coisa, o negócio foi melhorando, eu fui começando a comprar mais mercadoria, consegui cliente novo, sabe, com muita visão no cliente, aqueles clientes que davam trabalho, eu procurava ter um jogo para me descartar ele. Eu falei, esse aqui não serve para mim, eu quero cliente que me dá resultado. E daí foi indo, e comecei a crescer. Eu lembro de você, eu falei antes, né, que você andava com uma mobiletezinha vermelha, você trabalhava com um advogado chamado Marcondes. O que você fazia nessa época da mobilete? O pessoal me colocou até um apelido, viu, Hélio? Como é que chama? Formiga atômica. O pessoal me colocou um apelido naquela mobiletinha vermelha de formiga atômica, porque eu tinha um capacete vermelho e eu tinha uma caixinha atrás onde eu ia pegar as promoções, né, dos mercados. Antigamente tinha um super turbo, você lembra? Ia pegar as promoções das bolachas e tal, que eu comprava tipo assim, uma bolacha por 20 centavos, eu vendia 40, 50 centavos, era muito bom, né? Aí me chamava de formiga atômica. E daí o pessoal me chamava de. Quando eu passava assim, vinha a formiga atômica passando. E um dia eu tive uma frustração, sabe? Eu ia sentido SESI e estava tendo uma blitz, né? E eu não tinha habilitação, né? Aí quando chegou na blitz, saiu o comandante falou assim, viu, pedi minha habilitação. Falei, comandante, você está vendo a minha situação, ó, estou trabalhando honestamente. Eu falei, não quero saber, você não está irregular, placa amarela, sabe, tudo irregular. Aí sua mulher, filho, eu vou ter que prender seu veículo,
Pô, eu fiquei tão triste, sabe? Falei, não, mano, não vou baixar a cabeça. Cheguei vindo do Césio pra cá, fiquei com tanta raiva, que eu peguei o capacete, joguei lá dentro da piscina do Césio. E peguei, vim embora pensar, tão triste, sabe? Falei, mas não vou baixar a cabeça. Não vou baixar a cabeça. Aí mais pra frente eu comprei. Nessa época você perdeu sua mobilete, então? Perdi minha mobilete, cara. Eu fiquei tão triste. Falei, mas por isso aí eu vou trabalhar, vou comprar outra. O que você fazia pro Marcondes? Você fazia pela cobrança? E daí aí apareceu o Marcondes, né? Apareceu o Marcondes lá. Eu conheci o Marcondes. Eu, tipo assim, tinha os horários vagos que eu sabia à tarde, né? Daí eu passei em frente ao escritório do Marcondes lá. A história da advocacia e tal, e entrei lá. Aí eu falei pra ele, olha, doutor, eu faço alguns trabalhos, entendeu? Se quiser fazer alguma notificação, isso é chamado de cobrança, né? Mas cobrança as pessoas não gostavam. Batia a palma. É cobrança? Pode ir embora. Não, não, senhora. É uma notificação do escritório de advocacia e tal. Aí a pessoa vinha, sabe? Aí, assim, o que é minha cobrança? Não sei, senhora. É uma notificação. A pessoa assinava. Quando eu chegava no escritório, quando eu via a pessoa lá sentada, nossa, eu corria dela, sabia? Você me tira de pé na curva, não podia falar que era cobrança. As pessoas não gostam de atender, né? Não gostam de ouvir cobrança. E daí eu chegava e cada notificação que eu fazia, como eu fazia, era R$1,50. Então eu fazia diariamente 30 cobranças eu fazia. Então esse valor já me ajudava muito, sabia? No meu orçamento já me ajudava muito, porque tipo assim, 30 cobranças todo dia. Então eu recebia R$45. Pô, eu recebia quinzenal. Tem vez eu ia até para como é que chama? Cardeal, Avenida Nossa Senhora Aparecida. Então, tipo assim, tinha aqueles sitiantes, né? Tinha aqueles sitiantes lá que eu encontrava. Chegava no bar, tinha um bar lá e perguntava, viu, você conhece tal sitiante? Assim, fica por aqui, que aí eu só ligar uma mulher e ia. Só para exemplificar também, eu gosto sempre de estar frisando, que às vezes tem pessoas que vão estar assistindo, talvez a Gabi não saiba disso, a Lorena nem pensar, a Renata já sabe, né? Naquela época era carnê que as lojas faziam. Carnê, não era igual hoje. Hoje você faz cartão de crédito, você faz débito automático, você faz boleto. Naquela época não, era carnê. E o carnê, muitas pessoas, não era todo mundo que pagava. A Michele, se eu não me engano, ela tem algumas pessoas que compram no carnê com ela até hoje. A Dirce da loja Michele. São Vicente também compra até hoje. E aí você tinha dificuldade para receber de algumas pessoas. E aí, como você faz? Você ia protestar a pessoa como? Muitas empresas, às vezes, não tinha nem CNPJ, não tinha como cobrar essas pessoas ou como fazer a cobrança. Aí ela passava por um escritório de advocacia, que era o caso do Marcondes, ele ganhava, se eu não me engano, 10%, 20%, 30% do valor total do que ele recebesse, porque a pessoa já está perdida mesmo. Se eu tenho 100, se receber 100 e me der 70, está de bom tamanho, não vou perder tudo. Por isso que tinha de fazer esse tipo de cobrança, que hoje é diferente. Hoje, se você ficar devendo, você vai para o Serasa o seu nome, viu? Vai para o Serasa e depois você não pode comprar mais em outro lugar. Verdade. Você vai ficar com o seu nome sujo. Verdade. Então o Zé fazia isso. E depois, eu lembro que você tinha um carro, um golzinho. Depois da mobilete, que foi, você pegou o gol ou foi outro carro? Depois da mobilete, eu comprei um golzinho quadrado, né? Que, inclusive aqui história muito bacana, eu paguei tudo em nota de R$2. Comprei do Neto aqui, do bar do Neto aqui embaixo, quando o Neto tem um bar, né? Que hoje é do filho dele. E daí um dia o Neto colocou uma placa, vende-se, né? Eu falei, chegou a hora de eu comprar um carrinho pra mim, né? Tá? E daí eu falando com o Neto falou assim, se você esperar um pouco aí, eu vendo pra você. Naquele tempo lá foi 6.500, acho que era real já, né? Já real, 6.500. Aí eu falei até com o Neto, falei pro Neto assim, aí o Neto falou, você vai pagar em dinheiro ou vai pagar em cheque? Aí eu falei, como tinha a questão de roubo, essas coisas, eu falei, não, Neto, vou pagar em cheque, né? E quando foi um dia eu peguei uma sacola de plástico assim, tudo nota de R$2. Fiz um pacote, né? E no dia que eu fui no banco, ele foi no carro, né? Cheguei lá, fui no banco lá, ele falou assim, então eu vou depositar um cheque. A hora que eu saquei aquela bolsona de dinheiro, você não falou que ia pagar? Eu falei, não vou falar para você que eu vou pagar em dinheiro, porque de repente você pode falar com alguém que eu tenho dinheiro, que só me rouba, né? Aí cheguei lá até no Banco Itaú, ele fiz o depósito na conta dele, ele pegou o comprovante e já me entregou a chave. Eu falei, nossa, meu primeiro carro, hein?
Eu mesmo uma vontade, aí comecei. Aí estava aí no bar e tal, depois as coisas começaram a melhorar mais ainda. Porque daí eu comecei, chegou por volta de uns 30 nordestinos mais ou menos da turma, começou a construir aqui no distrito, né? Esse nordestino é de uma cidade lá da Paraíba, lá de Triunfo. E começaram a frequentar aqui. E eu comecei, nossa, eu vendia tanta cachaça aqui. Zé, você falou uma coisa aí, quando você falou do dinheiro que você levou no banco, você falou, eu não vou falar que eu tenho dinheiro, que alguém pode vir lá e me roubar e tal. A gente está falando aqui da rua 86, aqui onde é o Corolla. Mas aqui onde é o Corolla, era um lugar menos desejado da Morada do Sol. E muitos porque aqui era um buraco só. Onde é o Corolla hoje era só mato. Aqui foram os últimos terrenos vendidos foram esses aqui, porque as pessoas vinham aqui eles não queriam terreno, porque era no final da Morada do Sol, os terrenos eram muito caídos, quando era caído tinha que tirar muita terra, e era um lugar que era o mais perigoso. Você conviveu aqui nessa época. Como que era, Zé? Porque você tem um bar num lugar que não tem infraestrutura, você passou de tudo aqui nesse bar, né? O que manda da gente morar em qualquer lugar do nosso país, que seja na turma, que seja na Morada do Sol, você tem que ter um jogo de cintura, entendeu? E fazer o seu trabalho. Se você mora num lugar, se você arruma problema com muitas pessoas, você vai ter problema em qualquer lugar do país. Então, tipo assim, Morada do Sol é meu bairro, é minha raiz. E eu chego aqui na Morada do Sol, eu deixo a porta. Tem vezes que até a minha neta fala para mim, a Renata fala para mim, pai, você deixou a porta do carro aberta. Eu falei, porque aqui eu me sinto seguro. Eu moro aqui há mais de 30 anos. Tipo assim, muita gente da Morada do Sol me conhece. Então, tipo assim, até hoje não tive nenhum problema sobre segurança na Morada do Sol, pelo meu conhecimento, né? Que tenha pessoas erradas, que tenha pessoas certas, mas eu não tive esse problema na Morada do Sol. Não tive problema nenhum. Até hoje não tive problema nenhum. Zé, eu quero que você conte 2 histórias para mim. Uma história que você contou para mim quando você trabalhava na Mali, que é a Miba, que você trabalha na portaria. E depois a história quando você trabalha no São Rafael. Conta da Mali primeiro. O que aconteceu quando você trabalhou na portaria lá? Olha, é isso mesmo, porque eu trabalhava no bar e tive a oportunidade da Mali, verdade. Foi bom você puxar isso aí. Eu conheci um rapaz que trabalhava lá, seu Bertoldo, né? Seu Bertoldo, que hoje já está aposentado. E ele me falou que estava precisando de porteiro lá. Então daí eu fui para a entrevista lá. Era uma empresa terceirizada que prestava serviço. E daí eu fui trabalhar lá. E eu sempre dirigi, né? Mas eu não tinha habilitação. E quando foi um dia lá, precisava chamava de gringo, né? Para ir para o aeroporto de Viracopos, né? E daí não tem motorista. Aí falou assim, Zé, você quer ir lá? Pegar o pessoal lá? Eu falei, vou, por que não? Era o quê? 4 da manhã, eu peguei o carro, tô indo. Cheguei lá, já tinha identificação do carro e tal, o pessoal já sabia que tinha identificação do carro da Mali e tal, o pessoal chegava e entrava no carro, o pessoal falava comigo, eu não sabia nem o que o cara estava falando, só deles já dava para a empresa. E quando foi um dia, o cara que da segurança, né, perguntou para mim assim, Zé Carlos, eu vou perguntar para você é habilitado, né? Você é habilitado, né? Falei, eu não. Falei, por que você está indo para o Viracopos? Quem está indo pegar o pessoal no Viracopos? Eu. Nossa, você está louco, não pode, meu amigo, não pode. Tem que ser habilitado. Falei, mas, eu estou aqui, não tenho que ir buscar. Eu fui buscar, Eu dirigi há muito tempo, mas eu não estou. Não, cara, não pode fazer isso e tal. Quando foi durante o dia eu estava em casa, minha chefe me ligou e tal. Voltando lá, ele falou assim, Zé, quem autorizou você ir pegar o pessoal? Que o pessoal vinha do Canadá, né? Da Espanha, da Argentina e tal.
que vinha visitar a Malha, porque a multinacional e vinha muito material do Canadá, né, para fazer o material da Malha, né? Eu falei, nossa! Aí ele falou, não faz isso não, cara, pelo amor de Deus. Eu falei, conversa com a sua chefe lá, você trabalha muito bem, presta serviço muito bem, tenta alguma coisa para ver se você consegue ter habilitação, senão você não vai permanecer com a gente. Eu falei, não, viu? A minha chefe já sabe que eu estou aqui de passagem, estou aqui de passagem, eu já tenho de que eu já tenho bar, né, tal, então lá era mais um bico que eu fazia e tal. E daí no dia que eu fui sair lá, a minha chefe falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer essa habilitação, você trabalha bem, você vai ficar com a gente. Eu falei, não, eu estou indo embora. Aí fui dispensado e continuei com o bar. Mas eu tive uma passagem muito boa. Seu Rafael, você tem alguma coisa para contar? Seu Rafael, eu trabalhei na Jotobá, né? Jotobá eu tinha um objetivo a fazer em casa aqui, né? Falei, pô, peraí, eu trabalhava no bar e comecei a fazer o bico como porteiro motorista na Jotobá. Foi uma passagem muito boa e não foi, né? Porque eu fiquei lá, acho que quase 2 anos. Eu comecei a trabalhar, depois ele gostou de mim, falou, não, vou registrar você vai ficar na Jotobá. Eu falei, não, mas eu já tenho o meu bar, não, vou registrar você e você toca lá e toca aqui, você não tem objetivo, você não quer vencer, então tem que trabalhar. Então eu fiquei um certo tempo lá e foi uma passagem muito boa com o Rafael da Jotobá. Eu também tenho muito só a agradecer a ele, né? Pela família do Rafael e Jotobá, e faz parte também da minha caminhada. Naquela época você comia bem, Jabá? Nossa, aquele tempo lá tem ele tá mexendo mesmo rapidamente. Aquele tempo lá tinha uma pulenta, né? Uma pulenta. Você quer chegar na pulenta, né? Naquele tempo lá tem uma cozinheira lá que eu nem vou falar o nome dela. Ela chegava lá e fazia uma polenta com aquele frango desfiado, né? Falei, viu? A hora que eu chegava lá, a polenta tá pronta, viu? Deixa a hora que... Aí eu aproveitava a hora que ele ia fumar um cigarro, né? Aí, que ele não gostava, que tipo, lá tem uns horários, tem uns horários de você jantar, de almoçar, né? De tomar café. Mas só que a cozinheira falava assim, tem aquela polentinha lá que você gosta. Mas era uma polenta top, hein, da Jotobá. Não sei se tem até hoje. Ela fazia aquela polenta assim com aquele caldinho de frango desfiado, pô, eu nem mastigava, eu só engolia. E tinha que ser rápido, né? Tinha que ser muito rápido, né? Senão o patrão podia ver, né? Mas o patrão não gostava que fazia fora do horário, mas... Zé, eu não me lembro, né? Você falou que me conheceu em 2000, quando eu trabalhava na recepção do hospital. Acho que num dia que você foi levar a Renata lá. Verdade. A gente, na realidade, eu acho que eu te conheci foi 2006, 2007, por aí. Já era vereador. Não. Quando que você começou a se interessar por política? Porque você chegou naquela época lá atrás que deram para Ferrari, acho que passou o Flávio Tonin, depois o Zé Carlos, aí veio o Reinaldo. Essa época você tinha alguma noção de um dia entrar na política, ou você via a coisa assim casualmente? Você participava de comício, ia em alguma reunião antes da gente se conhecer? Como que era? Vamos falar tipo assim, lá atrás, da minha mãe, né? Eu me espelhei isso aí na minha mãe. A minha mãe fazia muito... como que faz? Fazia muitas coisas boas pro próximo, né? Minha mãe foi sempre de fazer essas coisas. Então eu me espelhei da minha mãe, no caso, né? Quando eu conheci você em 2000, lá no Minas Hospital. Eu estava com uma Renata, ela estava com febre, e eu tinha uma bicicleta verde, né? Nesse tempo de bicicleta. E daí, até vou citar um nome aqui, que foi uma pessoa bacana também, que é o Nelson Cassimiro. Nelson Cassimiro, é isso mesmo, Nelson Cassimiro. Que ele é CGM, né? Ele faz parte da Guarda Municipal. Eu torci muito no tempo que ele estava fazendo o processo, né, da guarda. Ele sempre passava e falava comigo, falava, não, Deus, vai estar tudo certo, pensa positivo e tal. E daí o Nelson, nesse tempo, ele trabalhava na central de ambulância. Foi quando eu conheci você. Ele passou os rutas de barro aqui,
passou aqui. E daí na esquina, eu vi que a ambulância tinha passado e a Renata estava com febre. E daí ele passou, desceu, eu falei, ô amigão, pô, preciso da sua ajuda. E ele era uma pessoa, ele é ainda uma pessoa muito prestativa, o Nelson Casimiro. E daí eu falei assim, olha, eu tô com a minha filha, cara, tá com febre e tal, não tem como você dar um suporte aí pra mim não e tal. Ele falou, faz o seguinte, ó, eu tô descendo lá embaixo para correr com uma pessoa, e você fala o seguinte, pega a sua filha, coloca debaixo do chuveiro, dá um banho frio nela, que a febre acalma, né? E daí ele desceu, e daí eu peguei, coloquei a Renata no banho. Aí eu falei, sabe de uma, eu não vou esperar. Coloquei a Renata no quadro da bicicleta, tipo no hospital. Quando eu cheguei lá, a primeira fala foi com você. Você era bem magrinho, bem franzininho, sabe? Era magrinho, eu falei. Aí eu falei, qual que é seu nome mesmo? Hélio. Ô Hélio, tô com a minha filha aqui com febre e tal. E daí, o que é que você fez? Você pegou, chamou uma enfermeira. Você tem o costume de sempre formar enfermeira, né? Daí chamou a enfermeira, pediu para ela medir a febre. Em seguida, a Renata já entrou, já mediu a febre e você começou a fazer fichinha, cara, feita a fichinha à mão, lembra que hoje. E daí você fez a fichinha e tal, ela já mediu a febre, estava com febre e tal, em seguida o médico atendeu. O médico atendeu, e daí já mediu a febre, já deu um remédio para ela para a febre. O médico já fez receita e tal. Então eu peguei e vim embora. Eu falei, Hélio, ó, muito obrigado, viu? Tenha certeza que Deus tem algo na tua vida. Deixa eu só para fazer uma parte nessa fala do Jabá, que é o que ele estava falando da vida dele. Essa época que eu entrei no Mini Hospital em 2000, eu prestei o concurso na prefeitura e no final do ano de 99, Tainara nasceu em 99, minha filha tinha nascido em fevereiro. 99 foi um ano muito difícil para mim, porque nem eu nem minha esposa a gente estava trabalhando. Minha esposa tinha saído de uma farmácia que ela trabalhava, a Sandra, e eu trabalhava de servente com o meu padrasto naquela época. Então ele que dava uma cesta básica para a gente todo mês, e eu fui conversar com o Raul Nares. O Raul Nares na época era o diretor de RH da prefeita. Eu falei, Raul, eu estou passando por um momento difícil, você não consegue me chamar, você não consegue arrumar um trabalho para minha esposa na prefeitura, para participar da equipe da dengue, da dengue, a equipe que fazia trabalho de rua, porque eu estou trabalhando de servente, mas ela está parada. Aí o Raul falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu preciso chamar o pessoal do concurso, na verdade era para chamar auxiliar de serviço, eu vou chamar assistente administrativo, que é o concurso que você passou, e nós vamos torcer para chegar em você, porque você passou em quinto, vamos torcer para chegar em você. E graças a Deus chegou em mim, e no dia 2 de janeiro de 2000 comecei a trabalhar no Mini Hospital, e a minha esposa continuou desempregada. Quando foi em fevereiro, tinha uma vaga para o pedágio, minha esposa mandou o currículo. Em fevereiro a minha esposa começou a trabalhar no pedágio, na praça de pedágio. Foi quando a gente conseguiu dar uma equilibrada, porque às vezes a pessoa te vê hoje, não que seja fácil, não que está às mil maravilhas, mas eu já passei por dificuldade brava também. E aí eu fui, quando ele me chamou, como eu prestei um concurso para assistente administrativo, falei, cara, eu vou trabalhar numa sala, não, você vai trabalhar lá na recepção do pronto-socorro. Nossa, recepção do pronto-socorro, meu Deus, como que eu trabalho na recepção do pronto-socorro? Você pensa um monte de coisa, vai chegar um cara baleado, vai chegar um cara doente, e graças a Deus, foi onde eu me encontrei. Eu estou na saúde já fazem 24 anos, eu passei no segundo concurso depois, que era para educação, eu abri mão desse concurso de educação, prestei outro concurso também, fiscal, agente fiscal, tributário, também abri mão, e fiquei na saúde onde eu trabalho até hoje. E lá no Mini Hospital foi onde na verdade a gente começou realmente a ter um crescimento político, porque eu já tinha sido candidato em 96,
E lá eu comecei a lidar com pessoas, justamente por causa dessa forma de lidar. Quando a Renata chegou, o Zé chegou, eu fazia isso quase com todas as crianças que o pai falava que estava com febre. Senta ali, entra ali um pouquinho. Muitas vezes eu mesmo colocava o termômetro. Alguma coisa que eu não aprendi foi medir pressão, porque senão até a pressão eu teria medido. Aí eu levava a criança lá dentro, colocava o termômetro, se estava a febre alta, ia lá, avisava a enfermeira, ou então avisava o pediatra: doutor, tem uma criança que está passando mal, está com uma febre muito alta. Tanto que vou contar só mais uma história, porque é você que tem que contar a história aqui hoje. Eu lembro que um dia, eu saí na rampa assim do mini hospital, tinha uma senhora chorando, eu falei: o que está acontecendo com a senhora? Eu vim passar no médico, o médico não veio, eu estou com o meu joelho doendo muito, com muita dor, eu não sei o que fazer. Eu falei: vem aqui um pouquinho. Dona Laís, esposa do seu Alfredo, que já faleceu, que mora lá na Rua 30. Aí Dona Laís foi lá, ela passou pelo médico, o médico deu uma injeção nela. Ela morava lá na Rua Pérola, lá na Joia. E desde então eu tenho um vínculo de amizade com ela até hoje. Visitava mais a casa dela quando o esposo dela estava vivo, porque lá na casa dela tem um pé de manga ubá. É uma manga assim, muito gostosa, que todo ano o seu Alfredo ia em casa e falava assim: Helio, tem manga lá, vai lá buscar. Teve ano de dar 30, 40 mangas, mas ele tinha que reservar umas mangas para mim. Então foi onde eu peguei gosto pela saúde, onde eu comecei a ajudar as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa que trabalha na recepção, ela acha que é só fazer a fichinha. Bom, não é comigo, já fiz a ficha, agora é com a enfermeira, agora é com o médico. Mas você pode ir lá e falar: doutor, tem uma pessoa ali que não está passando ali. Eu estou vendo a pessoa ali se contorcendo de dor. Como que eu não faço nada? Então às vezes a pessoa estava lá se contorcendo de dor. Eu falei: doutor, tem uma pessoa lá que está com muita dor, doutor, precisa atender ela. Era isso que eu fazia. É isso que fez com que a gente chegasse onde a gente chegou hoje. Primeiro, a história do Jabá lá de trás, quando ele auxiliava um cego. A gente começou lá desde pequeno a lidar com pessoas. E eu tenho uma máxima que eu uso, e eu tenho certeza que o Jabá também é dessa máxima: a gente está aqui para servir. Essa é a nossa função aqui na Terra, servir. O que vai acontecer depois é consequência, mas se a gente não servir, como que nós vamos ser servidos? E aí foi quando você me conheceu. Aí passou o tempo, a gente se encontrou depois, em 2006, depois da eleição de 2004, Zé. Aí passou o tempo, eu com o bar e tal, né? E 2008 foi 2008 que você se elegeu, né? E daí você tinha, na Rua 80, você tinha uma imobiliária. Imobiliária 2000, mas mesmo assim, vê se pode ir lá. E daí o tempo passou. Daí um dia eu falei assim: 2008, eu me envolvi na sua eleição indiretamente, só pedindo, tipo assim, pelo que eu vi você lá em 2000, no mini hospital, eu falei: pô, por que não ajudar, né? Porque, tipo assim, quando você faz uma boa coisa, marca na mente do ser humano. Eu falei: pô, então vou ajudar ele diretamente, vou pedir voto para ele. E fui começando, e a gente foi tendo aquela aproximação, né? E daí depois você ganhou a eleição, depois você começou, em vez de quando você passava aqui no bar, me cumprimentava e tal. E daí surgiu um vínculo entre nós, né? Um dia você me fez um convite, né? Para fazer parte da sua equipe. Até falei para minha esposa, pô, mas que negócio que é isso, cara? Acho que Deus tem um propósito muito bom na nossa vida, porque você viu o propósito que o vereador se elegeu em 2008 e tal, e me fez uma proposta para me ajudar ele e tal, e foi fluindo. Quando passou o tempo aqui no bar, quando chegou em acho que 2010 você veio com um vínculo aqui no bar, me fez uma proposta, né, para mim fazer parte da sua equipe e ir para a Câmara. Eu falei: não, você está de brincadeira, é uma coisa que não existe isso aí. Eu falei para você, né? Isso aí não existe, isso aí não, pô. Aí até eu falei assim: tem a 8ª série, o que é que eu vou fazer da Câmara? Aí eu falei para minha esposa: o que ele está vendo em mim que, pô, então tipo assim, aí eu comecei a pensar, deve ser propósito de Deus isso aí, deve ter um propósito de Deus, porque o cara já está eleito, o que é que eu vou fazer na equipe dele? O que é que, né?
Mas era um propósito de Deus, né? Que Deus já tinha aquele propósito para a gente caminhar junto, né? E a gente começou. E lá se vão mais de 10 anos de história, mais de 10 Jabá? anos na história. E Deus foi dando aquela inspiração, sabe, de criar alguma coisa. O que eu posso fazer para ajudar, para ajudar o meu próximo e tal. E daí foi surgindo algumas coisas boas. Deus foi, você sabe que Deus não só abriu as portas, escancarou as portas. Eu falei, pô, alguma coisa está errada. Eu falei para minha esposa, alguma coisa está errada. Eu comecei até desconfiado, até contar, alguma coisa está errada. É muita coisa boa que está vindo, que está surgindo. Mas isso aí, vamos voltando lá atrás, quando eu tinha 11 anos, 12 anos, essa pessoa que eu tive meu primeiro emprego, ele falou que quando eu chegasse mais ou menos de 40 anos para frente, Deus ia proporcionar muitas coisas boas na minha vida. Então, aconteceu e está acontecendo, né? E está acontecendo. Ô Zé, se a gente for continuar aqui, a gente vai conversar a tarde inteira, que eu tenho certeza que tem muita coisa para você falar. E eu lembro que quando você veio trabalhar para mim, uma das coisas que eu sempre admirei em você, e eu continuo admirando, é a sua prestatividade. Eu sempre gostei de pessoas proativas, pessoas que se colocam, pessoas que não têm tempo ruim. E ao longo desses anos você mantém o padrão. Zé, eu tenho que fazer tal coisa, vamos. Zé, tem que fazer tal coisa, vamos. Zé, tem que fazer tal coisa, vamos. Ao longo desse tempo você ganhou o meu respeito, ganhou o respeito do Reinaldo, ganhou o respeito do Gaspar. Hoje você é uma pessoa respeitada na cidade. Mas isso é pelo seu caráter, pela pessoa que você é. Eu talvez tenha sido um instrumento, mas quem faz é Deus, é Ele que fez na sua vida. Você sabe tantas coisas ao meu respeito, você me ajudou, me apoiou em tantos momentos, e me apoia em tantos momentos que as pessoas nem sabem que você me apoia, que você tem sempre uma palavra, tem sempre uma palavra de incentivo. Você passa pelas dificuldades como se elas nem existissem para você. Essa força sua, eu não tenho essa força que você tem, confesso para você. Não tem essa força que você tem para superar as dificuldades da forma como você supera. Então eu só tenho que agradecer a você, a sua família, a Gabriela, que eu sei que é uma menina que é um grande motivo de orgulho para você, como eu sei que a Renata é, a Lorena é e o Rodrigo é. E a Dona Maria também. A senhora tem aqui do seu lado um homem de caráter, um homem que honra o que Deus colocou na mão dele para ele fazer. Eu só tenho que agradecer você. Obrigado. E que nós tenhamos muitas histórias para contar ainda. Com certeza. Beleza? Obrigado, obrigado, Zé. Obrigado. E agradecer a minha família, né? Minha esposa, que está junto comigo. Tem aquele ditado, né? Quando a gente casa, que está na tristeza, na doença, nas vitórias. Agradecer a minha neta, né? Por tudo. Agradecer a minha filha Renata, a minha neta Lorena, né? Meu genro que não está presente aqui, mas um grande cidadão, um grande pai, ao meu filho Rodrigo, e a minha nora também que faz parte da minha família, Auricélia. E agradecer o Hélio pela oportunidade, que eu sempre falo que é proposta de Deus, viu, Hélio? Pode ter certeza que você, além de você ser meu amigo, você é meu irmão. Obrigado. Valeu. Valeu.